Bom dia, pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. E a palavra que eu venho falar para vocês hoje está em 1 Samuel, que fala sobre o quanto foi difícil para Ana ver seu marido casar com uma outra mulher para poder dar filhos para ele, porque ela era estéril, né? Então, tá aqui, ó. 1 Samuel. Oração e o voto de Ana. Tipo assim, a oração que ela fez, que o profeta Elias achou que ela estava bêbada lá, quando ela foi lá orar, tudinho, bonitinho, fofinho pra Deus, que ela foi se consagrar e todo mundo falou, todo mundo achou, inclusive o profeta achou que ela estaria bêbada. Aqui, ó. Oração e o voto de Ana. Certa vez, após terem comido e bebido em um silo, Ana se levantou quando o sacerdote Eli do templo do Senhor, e Ana, com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela, por sua vez, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se o fato de olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, eu não te esquecerei da tua, não se esqueceres da tua serva, e lhes deres um filho, homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida. Sobre a cabeça dele não passará uma navalha. Aí aqui. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração e os seus lábios se moviam, porém não se ouvia a voz nenhuma, e por isso ele pensou que ela estava embriagada. Ele disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar de longe do vinho. Porém, Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, e não bebi vinho e nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. E não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e que Deus de Israel conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar o favor aos seus olhos. Então ele seguiu ao seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante não era triste. Quando o menino o menino seu semblante não era triste. Nascimento e dedicação de Samuel. E eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor, pois voltaram para a sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana ficou grávida e passando e devido ao tempo teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor eu pedi. E Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual. E para cumprir o seu voto, Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor, para ficar lá para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: Faça como achar melhor.
Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que fez a você. Assim Ana ficou em casa, amamentou o filho até que o desmamou. Depois de ter desmamado, depois de 3 anos, ela levou consigo um novilho de 3 anos e uma medida de farinha e de adro de vinho. Apresentou a casa ao Senhor em Siló. E o menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: Ó meu senhor, tão certo de como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando, e ao Senhor. E era por este menino que eu orava. O Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz, e por isso também entrego ao Senhor por todos os dias para viver, será dedicado ao Senhor. Ali eles adoraram ao Senhor. Então aqui você vê o sacrifício que Ana fez, porque imagina você ser estéril, você querer ter muito um filho, você fazer um voto com Deus e você oferecer o seu filho a Deus. Então, o que a gente entende dessa palavra? Que o Senhor, Ele escuta e muitas das vezes Ele deixa de fazer. Na verdade, não é que Deus deixa de fazer. A promessa na nossa vida, ela já está pronta. Só que a gente deixa de viver a promessa porque a gente deixa de acreditar na promessa. E a gente deixa de acreditar por momentos, né, que a gente passa de aflição, de tristeza, às vezes, sabe, de um casamento que não vai bem, de uma traição que você descobre, às vezes de um luto que você tá vivendo, da perca de um filho que você enterrou, da perca de uma gestação que você perdeu, da perca de uma mãe, da perca de um marido e de muitas outras situações. Só que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ela não podia ter filho, então quando ela engravidou, que ela teve um filho homem, para ser glorificado o nome do Senhor sobre a vida dela, ela cumpriu o voto dela. E é isso que Deus fala com a gente nessa manhã, que nós temos que fazer votos constantes com Deus. Claro que tem uns que você tem que escolher como você vai fazer, por um curto período, ou vitalício, ou como vai ser, porque a transformação da tua casa, na verdade, começa de você. Então tem algumas coisas que vai mudar na tua vida, ou às vezes a salvação vai chegar no teu filho, no teu marido, ou no teu ventre, ou em qualquer outra situação da tua vida que você esteja passando, a partir do momento em que você se posicionar em Cristo. Porque o luto, a falta de dinheiro, a falta de provisão, a falta de outras coisas, o deserto, na verdade, não é um lugar que você tem que ficar. É um lugar passageiro que você tem que estar. Mas já diz deserto, passageiro. A palavra de Deus fala, assim como ele falou com Ana, e ela testificou o voto dela. Ela falou: não, Senhor, se você me der um filho homem, eu vou dedicar a ti. É isso que o Senhor quer muitas das vezes de nós, dedicação. Então, que nós temos que se dedicar, olhar, fechar os ouvidos para o que não tem que ouvir e abrir mais os ouvidos para o que Deus quer para a nossa vida. E a gente tem que entender e fazer como Ana fez, se entregar 100%. É claro que a gente não é 100%, porque nós somos seres humanos, nós somos seres carnais, né? Então nós temos falhas, nós temos pecados, nós temos defeitos, né? Que é aquele que fala assim: eu sou santo. Não existe ninguém santo, porque se você não erra nas atitudes, às vezes você erra no pensamento, às vezes é alguma outra forma que te faz errar. Porque o evangelho, na verdade, ele é para você, na verdade, você se converte a Cristo porque você reconhecer Jesus.
como o seu único e verdadeiro Salvador no batismo é uma coisa. Agora, você conhecer Jesus conforme você vai andando com ele é totalmente outra. Porque o evangelho é você conhecer a Deus constantemente, todos os dias da sua vida, né? Constantemente você tem que conhecer a Cristo, né? Todos os dias você tem que reconhecer ele, mas é matando às vezes o desejo da tua carne, às vezes é entendendo o propósito que Deus quer nesse deserto que ele te colocou, ou nessa perca que você teve, ou em qualquer outra situação da vida. Às vezes uma luta que você tá passando no trabalho, às vezes é uma luta que você tá passando dentro da sua casa, às vezes é um luto que você tá vivendo. E assim, o luto, ele também é uma palavra difícil, porque o luto, ele tem aquela sobrecarga da culpa, que às vezes você não sendo culpado, você se sente culpado por uma coisa que acontece, mas ninguém tá preparado para perder ninguém, ninguém tá preparado para enterrar ninguém. Mas nós como pessoas, nós somos seres humanos e nós às vezes falhamos no sentimento, né? Então é isso que nós temos que enxergar e entender o propósito que Deus quer através dessa luta. Não é fácil falar para vocês, olha, eu já passei pela morte, vamos se dizer assim, quando criança. Eu tenho uma cicatriz debaixo do braço que eu quase morri, tive problemas fiquei doente, tinha um problema muito sério com estrabismo, fiz uma cirurgia tem 5 anos, e muitas outras coisas aconteceram na minha vida, passei por uma viuvez, né, perdi um filho, agora recentemente perdi minha mãe. Então são coisas na vida que, se não fosse Cristo, na verdade, eu acho que eu não resistiria a essa situação. E eu sei que eu falando dessa forma eu posso ajudar outras pessoas que precisam ouvir isso. Então vamos ser como Ana, entregar 100% de nós a Cristo. Claro que, assim, você já ouviu aquela palavra que nós temos que tirar a máscara? Diante de Cristo, quando a gente vai orar, a gente tem que tirar a máscara. Porque aquilo que a gente não fala, Deus, ele vê. Ele vê tudo que falam de você, ele vê tudo que você passa, né? Todas aquelas lutas que você carrega dentro de você, aquele fardo pesado, ele quer ele quer que você entregue pra ele, que você confie nele e que você deixe ele aliviar esse fardo, né? Porque é isso que Deus quer de nós. Então, o que Deus quer de nós nessa manhã é que nós entregamos um voto a ele. Eu não sei o voto que vocês vão entregar, mas o meu eu já entreguei e eu sei o que vai ser feito. Mas assim, o deserto não é o lugar para se ficar. O luto também não é o lugar para se viver. É uma coisa que você sente, que você vive, que você vai olhar para trás e falar, caramba, como que eu pude suportar isso? Como que eu pude, né? Como que eu venci? Mas aí você vai dar o seu testemunho e dizer assim, não, eu venci porque Cristo me ajudou, porque através de voto, de oração e de muitas outras coisas, né, vai fazer a gente vencer. Então eu acredito que eu tô sendo moldada, lapidada, assim como qualquer um de nós, né? E é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus guarde a vida de cada um de vocês. Senhor, eu entro, Senhor, na tua santa e infinita presença, peço para que o Senhor toque no coração de cada um dos teus filhos que aqui se encontra, cada um dos seus filhos que forem escutar esse vídeo, ou cada um daqueles que necessitam e precisam ouvir a tua palavra. Eu peço, Senhor, que assim como Ana pediu a tua misericórdia, o Senhor concedeu, que o Senhor venha nos conceder a tua misericórdia todos os dias, e que o deserto, o luto e as outras dificuldades da nossa vida não sejam maiores do que a tua glória e o teu amor sobre a nossa vida. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos.